não sou querida, na minha terra eu sou, ainda vai. Todo mundo alegre, todo mundo feliz. Aquele tempo era tão bom, né? Eu gostava daquele tempo. Antigamente tinha muito café, né? Aí as pessoas faziam um mutirão para ir catar café. Aí a gente ia, catava o café, botava no terreiro para ele secar. Como você viu ali, a gente catando, né? Trazia, botava ali e ia medir os caixão. Começou a gente apoiar para medir, para ver quanto o caixão era. Botava numa uma lata de frande, para medir, para saber quanto ponhou aquele dia. Aí um caixão de café era acostumado 1 conto, 2 contos, depois foi para 3, e aí foi para 12 contos. Para nós era um maior dinheiro na vida. Pegava aqueles 12 contos e ia comprar as coisas. E ali ia ficar numa alegria da vida. Com certeza, né? E quando o café secava também, a gente pegava, pisava no pilão e soprava, ia torrar para carregar com raspadura ou açúcar. E aí ia pisar, para depois a gente fazer aquele café e tomar. Para nós era aquela alegria, né? A mãe, os pais, tudo alegre. A gente cresceu assim, naquele tempo assim. E minha mãe era 8 filhos, né? Aí ela juntava a roupa da semana todinha, né? Pra na sexta ou no sábado a gente ia tudo pra o rio lavar. Aí a minha mãe, minha avó, Sutiã. minha mãe, minha avó, todo mundo ia lavar essa roupa. Aí a próxima semana a mesma coisa. E a gente ia lá, ia todo mundo, as crianças iam tudo. Lá a gente tomava banho, daí a gente adoecia, o ouvido entrava água, pô. Essa era a felicidade. Era felicidade. Que quando passava aquela dor, a gente voltava a fazer, era tudo novo. Era tudo verdadeiro, na verdade, né? Porque hoje é tudo muito superficial. Na verdade, hoje. Era uma luta, mas era uma luta boa, né? As dificuldades a gente sabia que tinha, como até hoje, né? Tem dificuldade, quem não tem. Só que assim, hoje não tem valores, né? Você não tem valor. Você é o que você tem, não o que você é. E aí as coisas elas mudaram assim radicalmente. Em convívio com as pessoas, amizades, nossa. Quando eu cheguei aqui, é que tinha a fonte aqui de Ana e o pessoal carregava água tudo na cabeça. Aí na época do prefeito Deval Costa Braga, que fez esse chafariz aí facilitou muito os moradores aqui, o povoado do Tabuleiro. A água servia para tomar banho, para cozinhar, em geral, o gasto geral. E aqui não tinha água encanada, não tinha água de jeito nenhum, aí pegava água embaixo, para o consumo dia a dia. A plantação era mais difícil, assim, esperava a chuva mesmo. Aí naquela época chovia mais do que hoje, assim, tinha muita chuva, já o inverno, que tinha plantação de fumo mesmo, os povos sameavam os canteiros de planta, para no mês de março, abril, maio, junho, aí já começava a plantar os fungos, para dizer que a chuva, elas vinham, as plantas sameavam e elas nasciam e a chuva regava mesmo. Eu lembro que tinha uma senhora que ela fazia a reza de São Cosme. A gente ia nas casas das pessoas, só ia chamando de boca a boca. Olha, fulano, hoje vai ter uma festa, tá assim, tal dia, tal hora, na casa de fulano. Era isso aí, pronto, todo mundo. Eu, por exemplo, eu falava com ele já passava para outra pessoa. Aquela outra pessoa já passava para outra pessoa e aí a gente se reunia todo mundo. Às vezes tinha sempre uma pessoa que ia com a imagem na mão, levava a imagem e saía pedindo ajuda para poder fazer a festa daquele santo aí, todo mundo fazia e dançava até de manhã. Quando eu morava, não era aqui, não era lá perto da serra mesmo, Era muito legal, que a gente plantava e comia o que a gente plantava. Milho, a mandioca para fazer farinha, o aipim, muito cajueiro que a gente catava, né? Castanha, era uma renda pra gente. Roça de fumo, que hoje já não vem dando planta mais. E aquela coisa, jaca, muita jaqueira, muita mangueira. A gente não levava pra feira, era pra gente mesmo ali. Tinha merenda, tinha babicho, minha mãe criava porcos, galinha. Aí aquela que a gente fazia ali era para nosso alimento, né? Sim. Devido ao tempo, como a gente já mudou do lugar de lá, tinha um rio também que a gente lavava a roupa era no rio, não tinha energia. Se a gente pegasse uma carne, tinha que ter que cuidar com aquela carne para não estragar, porque não tinha geladeira, né? Era uma coisa tudo mais simples, difícil, mas no mesmo tempo tudo mais saudável, gostoso.
E sei lá, era tão... Eu tenho saudade daquela época. As memórias que eu tenho de antigamente, meu Deus, isso me dá até um calor só em pensar, de lembrar as coisas gostosas que a gente fazia antigamente. Meu Deus, como era gostoso ir para os rios, voltados todo de árvore. Lá a gente tomava banho sem roupa, as crianças não tinham maldade, as pessoas não tinham maldade. As nossas matas eram fechadas, tanto de um lado quanto de outro. A gente caminhava pegando picula, cortava um pedacinho de pau, botava debaixo das pernas o cabo de vassoura e ali ia montando, galopando, como se tivesse um cavalo de verdade montado. Aquilo ali era muito gostoso. Gostoso era quando eu ia para a escola com meus irmãos e com meus amigos, para a escola ali no Lajeiro e Dona Litinha, que tinha ali um pé de aroeira enorme e tinha um rio. Para passar nesse rio, tinha que se pegar a roupa do corpo, passar e ter na sacolinha uma muda de roupa para jogar do outro lado, para quando chegar do outro lado, a gente mudar aquela peça de roupa e ir para a escola. Quando voltava, fazia todo o percurso de ida, fazia de volta. Então, que gostoso era a gente acordar cedo com o pé no chão, com o fogão de lenha aceso, e a gente vendo o galo cantar, os passarinhos cantar, e a gente subir no pé de jaca para comer uma jaca mole de manhã. Aquilo ali era satisfatório para a nossa alma, para o nosso ego. A gente via a natureza. E outra coisa, a gente não prejudicava a natureza, a gente não destruía a natureza, porque a gente não tinha sentimento de destruir. Hoje não, as pessoas destroem a natureza porque elas querem e porque elas não têm um coração voltado para o amor. E isso aí é o que mais revolta do ser humano, que a gente tem do ser humano, é isso aí. Antigamente, a gente olhava as quadras. Minha mãe olhava a quadra da lua. Era certa a chuva, a caboeira de setembro, que aquela chuva ia cair. A chuva de março, a chuva de setembro. Dia de São José, meu irmão, todo mundo plantava milho. Eu cresci assim, bora plantar o milho dia de São José, podia estar sol. Todo mundo ia plantar o milho na certeza que a chuva ia cair. Hoje em dia não pode mais, pode ou não pode, porque o clima mudou totalmente. Então mudou tudo. Hoje em dia a gente não sabe mais quando vai chover, quando vai fazer sol, quando vai ter um enchente, quando não vai ter. E antigamente a gente sabia tudo. Olhava na folhinha, quadra da luz, já sabia. Mudou tudo muito completamente. Não é mais, Não é como antes, é diferente. Hoje nós temos nossos netos, não pode dizer, como ali no Rio, Eles não conhecem nada. para poder saber como era a nossa vida. Não tem? Não. Acabou. Aqui não era estrada, aqui era um caminho. E aí, ali em cima, por exemplo, tinha uma mata que era fechada. Hoje, casas. Então, assim, o homem, ele vem, né, derrubando, acabando cada vez mais. Ali, na descida aqui para a fonte, era uma mata muito grande. Hoje só é pasto. Então, Essas estradas aí era tudo mato de um lado e do outro. Só tinha lugar da gente passar no meio. Muita plantação de café. Aí tem muitas coisas de antigamente que hoje já mudou totalmente. E quando eu cheguei aqui também, tinha o rio aqui, o rio Pau-Brasil, chamado Rio de Negro. O rio dava assim uns 4 metros de extensão de largura do rio, era largo. Só que o pessoal foi desmatando e tal. Hoje o rio quase subiu, tem pouco mesmo, pouca água. O rio Salgado, chamado Rio de Negro. Agora tinha Pedingá, Argelim, tinha um bocado de coisas, só que de água. Aí os povos vão desmatando, e hoje... É toda. Queimação de lixo, que hoje em dia nem... Quando uns tentam limpar, outros já não limpam. Eu mesmo andei um tempo queimando lixo, mas aí quando eu vi que não era certo, eu parei de queimar. Aí eu limpo, por exemplo, eu limpo meu quintal, aqueles lá tudo junto, estou juntando tudo ali no cantinho, casca de verdura, essas coisas eu deixo tudo ali, porque ele já vai servir de adubo. Mas enquanto eu faço isso, já tem outros que não faz. Realmente tem isso mesmo, as queimadas, porque queimada eu acho que é a poluição que tem demais na nossa região. E toda região tem. Às vezes tem nem queimada, lixo, o nego joga nas estradas, isso, aquilo.
E a gente tem que procurar acabar com realmente com o coração de gente. Não é todo mundo assim que tem aquele coração bom de botar os carros passar, pegar o lixo, que antigamente não tinha carro. Hoje tá tendo carro para passar nas portas aí e as pessoas não jogam nas estradas. Garrafa, garrafa de água, copo, isso, aquilo, tudo isso aí. Eu acho que tem que acabar com isso. O pessoal se colocar melhor e ter aquele mais respeito de botar no saquinho E aí é isso que eu gostei de entrar nessa reunião da agora, que o povo está fazendo, justamente por isso. Para poder ver se a gente volta antigamente, o que era. Plantar, se reunir todo mundo, para um ajudar os outros, porque antigamente o povo era mais unido. A pessoa ia plantar uma roça de fumo, todo mundo estava ali plantando, ajudando. Se fosse plantar uma mandioca, estava todo mundo ali, tanto para plantar, tanto para comer. Era todo mundo reunido. E hoje em dia não tem mais essa reunião. Hoje em dia tem assim, se você tiver com dinheiro para pagar, aí você tem. Se você não tiver. Isso me incomoda muito, a falta d'água. No verão, quando seca tudo, que essa nascente seca. Inclusive até em Embasa. Quem tem água na Embasa sofre porque o rio seca. O entupimento dos bueiros, porque a água desce e invade as casas. Aqui no bairro, eu tô falando da minha comunidade. Entope e a água invade as casas. Isso me incomoda muito, porque já tem coleta de lixo aqui, pelo menos na minha comunidade tem, mas ainda se o povo não respeita. Isso me incomoda muito. E o uso dos venenos, dos agrotóxicos, porque o pessoal parou de usar o adubo orgânico, de fazer, a gente tem tudo para fazer, e as pessoas não fazem, preferem comer a comida doente, sabendo que tem uma comida saudável ali, e não fazem. Às vezes meu marido, por exemplo, a gente planta milho, ele quer botar adubo químico. Eu falei, pelo amor de Deus, tanto adubo pra gente usar, como é que vai usar o adubo químico? Então ele fala, é verdade, vamos botar não, pra não sujar. Então as pessoas às vezes não se conscientizam, não querem, sabe, não fazem questão. Já tem outros que esquecem o hábito, aquele hábito, sabe, que já pegaram de agora, e que, mas com adubo químico vai crescer mais rápido. Mas falta muita gente da ignorância. E muitos é porque não quer se conscientizar mesmo. E meu pai limpava o lugar de ele fazer a plantação, ele não queimava a terra. Ele fazia aquela goivara, deixava ali um tempo, que ele ia replantar de novo, fazer alguma coisa, ele desmanchava, tá tudo ali já, tudo em adubo, né? Então assim, antigamente a gente já tinha aquele cuidado do lixo, a água era limpa, tinha muito animais que evitava, tinha peixe, então porque se tinha peixe no rio, porque não tinha poluição, né? E por mais que o fazendeiro limpasse o rio, ele tinha aquele cuidado de não derrubar aquelas matas que tinha engá, aquela outra jerema, candeia, sabe? Tudo ali protegia plantas que eram dentro da água mesmo, que ela não secava a água de jeito nenhum, por toda a vida tinha. E hoje o pessoal não tem aquele cuidado, e hoje o lixo é muito plástico, você usa muito plástico, então o descarte dele é indevido, né? Que joga onde você passa, tá aqui jogando, joga fora. Até as crianças hoje, você chupa uma bala, não tem aquela coisa de guardar e passa e joga. Adulto piorou. Então assim, os rios, a plantação que tinha hoje, que tinha aquele negócio de cajueiro, manga, acabou, devido a essa poluição, porque tudo vem uma coisa arcando com o outro. O lixo aqui incomoda muito, sufoca o nosso ambiente. O meio ambiente não está conseguindo respirar. Não, tem até o carro do lixo, mas está precisando ainda da educação ambiental, com todo o poder público se voltar para esse lado, o lado do lixo. Precisamos nos organizar, se juntar, para mudar essa situação, porque está um pouco difícil, muito difícil. E o rio, era muita água. O rio Caranguejo aí era bem beneficiado, que nessa época todo mundo que tinha divisa e pertencia ao rio, todo mundo tinha a obrigação de limpar seu lado. E vigia daqui, descia aí, até Rio do Medrado era limpo. Qualquer um podia beber água em qualquer canto aí, que era água doce, leve. E hoje, se beber a água dali, é acabando de beber morrendo. Porque você passa na estrada e vê o fedor.
Então, Água né? empoçada. Tinha muito peixe ali mesmo, embaixo, naquele bambu, né? Tinha muito peixe. Caranguejo tinha demais. Se armasse um zoar e botasse uma casca de jagadura, enchia de caranguejo, não pegava um peixe. E o caranguejo corta o peixe todo. Não fica. O desmatamento tinha e continua. Escondidamente, mas sim. Muito desmatamento. Secaram os rios por conta desse desmatamento. Tiravam muita madeira. E aí, por isso que os rios secaram. Nós teve uma época que ficamos sem água. Chegou ao ponto de ter as caixas com todos os desmatamento no trecho da serra. Só tem que matar os rios. Os rios começam a secar. Então foi essa situação. Tem muito desmatamento ainda. Precisamos. Continuo dizendo que a educação ambiental precisa ser mais forte. Outro problema ambiental que a gente tem, as queimadas. As pessoas estão destruindo a natureza como se destrói qualquer coisa. Ela pega uma árvore que está lá sem incomodar ela, passa, bate o facão, bate o machado, corta, bota fogo. Aquilo ali, além de prejudicar os nossos pulmões, prejudica a nossa atmosfera, porque aquela fumaça sobe para a nossa atmosfera e traz grandes problemas com o nosso aquecimento global, prejudicando a nossa mãe terra, porque as vindas das chuvas dependem da preservação do meio ambiente, dos nossos plantios, das nossas árvores, da nossa proteção ao meio ambiente. Se não tem árvore, não tem chuva. O lixo, as queimadas, infelizmente são problemas que acabam nos prejudicando. E o que mais é revoltante é que as pessoas sabem que isso prejudica o meio ambiente e ainda fazem isso. Isso é uma coisa muito revoltante. As pessoas têm que tomar consciência, porque o nosso planeta, a gente pensa assim, a gente vai viver e o nosso planeta vai ficar aí. Gente, a gente tem que cuidar do nosso planeta para que haja um planeta para os nossos netos, para os nossos filhos, nossos bisnetos e assim por diante. Hoje você passa aqui, eu passei há pouco instante ali, vi ali um caldeirão que minha mãe lavava roupa, a mulher vem lavar roupa. Hoje só tem só as pedras e o mato e não brotou mais a água. Aqui dá vontade de chorar. Quando você vê uma lagoa, que você rio aqui, você pescava, a mulher lavava a roupa, tudo tá tudo seco. Caldeirão, fonte de água limpa aqui, hoje tudo seco, tudo pastagem. Então aqui, do jeito do andar da carruagem, só fazenda. Se cada fazendeiro vai preservar uma parte, tudo bem, mas pelo contrário vai ser uma seca terrível. Porque hoje não sabemos se é inverno ou se é verão. Aqui tá frio igual São Paulo, tá tudo descontrolado. O tempo, né? Virou de cabeça para baixo. Não sabemos que é São Paulo. Aqui tá fazendo frio em São Paulo. São Paulo tá fazendo calor daqui, tudo bagunçado. Então tudo isso aí é o quê? Desandou o intestino ecológico. Outro prejuízo muito grande, a nossa água. Por que a nossa água é infectada? Nós não temos uma água de qualidade. É um problema ambiental muito grande, porque voltando a falar nos fazendeiros, eles utilizam o agrotóxico dele, bate no capim, a chuva leva essa água para os nossos rios e as nossas águas que a gente recebe é totalmente tóxica. Ela não tem tratamento pela prefeitura municipal. Então isso traz um grande prejuízo ao nosso organismo. Por que a gente está sendo vítima do câncer de intestino e os demais cânceres? Justamente por causa disso. Porque as águas que a gente recebe, os alimentos que a gente recebe, são prejudicial à nossa saúde. Em questão do lixo também, a comunidade devia se unir para poder fazer um mutirão para plantio, para evitar bastante essas coisas que tá havendo por aqui. E cada um tem sua consciência, né, gente? Porque poluição, a gente acaba sofrendo com tudo isso. E o planeta sofre além do mais tudo isso.
de aroeira que faz sombra na ladeira se acabou. Através desse projeto, Comunidades Unidas pelo Clima e os demais projetos que vêm, a gente percebe que unidos venceremos e que a gente tem que bater o martelo e dizer: chega! Chega de destruir a nossa natureza, a nossa mãe terra, porque é dela que nós dependemos para viver. Eu acho que é o que tem que acontecer, não pode parar. Tem que ter projetos como esse, tem que trazer mais pessoas, mais comunidade, e a gente não pode parar. Aí se continuar assim, nessa pegada, daqui a 10 anos a mudança já começou. Aí daqui a 10 anos vocês vão ver que as coisas já estão voltando como era. Se eu desmatar pro boi comer, não vai ter água pro boi beber. Se eu não cuidar, vai se perder. Verão e inverno serão os mesmos. Como vai ser? Aquilo ali pra mim foi um novo aprendizado, eu gostei bastante, porque era algo que tá precisando mais por aqui. E aquilo ali, mesmo pouco que seja, eu tenho certeza que vai mudar alguma coisa. E ainda, além do mais, vai influenciar outras pessoas a plantar também. Então eu acho que aquilo ali foi maravilhoso, foi magnífico. O projeto Comunidade Unida pelo Clima vem nos ajudar, vem nos fortalecer nesse meio ambiente agora. Porque a situação que nós encontramos, graças a Deus, nós plantamos esse tanto de mudas. Foi uma felicidade pra gente, essas mudas que a gente plantamos. Com fé em Deus, vamos conseguir deixar elas crescerem. A gente precisa se juntar todos se juntar para mudar essa situação. Para ver que melhora o nosso meio ambiente. Precisamos respirar melhor. Os jovens, faltou bastante jovens, né? Tava de vir, mas não veio. Mas o esquema já foi bom. Mas Cadê o jacaré? se tivesse mais, melhor, né? Mas como não veio, tá. A gente realizou com esse meio que viemos. Comunidade, vamos reunir. Se não cuidarmos, tudo vai sumir. Comunidade unida pelo clima, com a ajuda de todos, seguimos nessa luta, defendendo a vida. Eu acho esse projeto maravilhoso, já devia ter esse projeto já há muito tempo, porque ele incentiva as pessoas a cuidarem mais do meio ambiente. Se Canabrava fizer um pouquinho. Eu achei muito lindo aquele negócio de Monte Cruzeiro lá. O povo se uniu ali, fez 2 plantações ali. Ali na reserva de Chico Mendes também, fez também. Aquele mutirão de gente. Muito bonito. Então o importante é que a gente ganhe pessoas, comece com pessoas. Então assim, se cada um contribuir com um pouco se torna muito. Verdade. Para mim foi muito emocionante ver a comunidade unida, o povo unido em um só projeto, em um só propósito. Reflorestar, algo que todo mundo fala que não ia dar certo. Eu achei muito importante porque o meu sonho era voltar uma árvore. E meus pais tinham uma nascente e essa nascente morreu. E nesse projeto a gente plantou muitas árvores, a gente restaurou as nascentes que estavam loucas. Para mim foi um sonho realizado. Eu amei esse projeto. E a gente também agradece a COSP, né, por ela ter patrocinado esse projeto. Sem ela, esse projeto não ia acontecer. Então, um agradecimento à COSP, que é uma organização da União Europeia, que vem com vários projetos daqui para a gente fazer com que as pessoas se motivem e se conscientizem no meio ambiente. Muito obrigada à COSP, né, gente? Mas a gente está tentando lutar pelo meio ambiente para também garantir um pouco mais de qualidade de vida para os animais, para as pessoas, porque a gente precisa passar por esse momento, né? Ele é um fato, ele está aí, mas a gente consegue passar por ele se a gente se unir, se a gente conseguir olhar nos olhos das pessoas, né? E sentir que aquela vida importa, né? Porque não é para mim, mas é para todo mundo.
né? Eu não posso pensar apenas no meu conforto, no meu ar-condicionado, que minha casa não está em uma área de alagamento, mas eu preciso pensar na humanidade, eu preciso pensar na nossa biodiversidade, em toda a riqueza que esse planeta tem, né? É um amor pelo planeta que a gente tem, a gente precisa abrir os olhos, né? E sentir que ou a gente faz algo, ou a gente modifica as nossas ações, ou a gente cobra, né, dos conselhos ambientais, da prefeitura, ou a gente vai ter muita dor, né, muitas perdas, e não é isso que a gente quer para o nosso município, não é isso que a gente quer para o nosso vizinho, não é isso que a gente quer para a nossa comunidade, né, e não é isso que a gente quer para o nosso estado, para o nosso país e para o nosso planeta. Tá nas nossas mãos a mudança, ela não é fácil, mas a gente pode fazer algo que amenize a situação. E se a gente pode, a gente precisa fazer. Porque enquanto a gente tiver esperança, né, nessa mudança, enquanto houver um fio de esperança, a gente não pode desistir. Resiliência climática. Comunidades unidas pelo clima, lutando pela sobrevivência de toda a espécie de vida do nosso planeta. Comunidade unida pelo clima, com a ajuda de todos, seguimos nessa luta, defendendo a vida.